Parece que essas últimas semanas nós nos deparamos somente em responder a perguntas e dúvidas a respeito de versões da Bíblia. Apesar de eu ainda não ter falado nem pelo menos 10% sobre o assunto, mas hoje queremos aqui sanar a dúvida de muita gente. E a dúvida é essa: qual versão eu devo usar? Qual versão utilizar? Qual versão é a melhor? A atualizada ou a corrigida? E qual é a diferença entre as duas? Pois bem, se você gosta de Bíblia, conhecer a palavra de Deus ou a Bíblia como a palavra de Deus, esse vídeo é para você. Não sai daí porque eu já volto. Mas antes, porém, eu preciso daquela sua participação aqui no canal. Isso vai fazer-nos continuar vindo aqui para produzir conteúdos como esse, para nos ajudar, para te ajudar nos estudos diários das Sagradas Escrituras. Então vamos lá, deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha, inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. E só para adiantar o que eu vou falar nesse vídeo, às vezes vou precisar usar alguns termos técnicos que pode parecer palavras difíceis, desconhecidas para alguns, mas mesmo assim eu vou tentar o máximo facilitar, simplificando muito o vocabulário em muitas palavras. Porque na verdade o meu objetivo é que você termine esse vídeo conhecendo todo o conteúdo que iremos abordar. A história das traduções da Bíblia Almeida no Brasil, ela é fascinante e nos ajuda com isso a entender por que até hoje temos tantas versões diferentes circulando nas igrejas e nos lares cristãos. Entre elas, duas ganharam destaque especial. A primeira é a mais conhecida, e se eu posso assim dizer, é a Almeida Revista e Corrigida, conhecida como ARC. Eu já falei sobre ela várias vezes aqui no canal. E também temos a Almeida Revista e Atualizada, chamada de ARA. É sobre essas duas Bíblias que eu quero falar com você hoje. Ambas nasceram de um esforço de revisão do texto original de João Ferreira de Almeida, mas cada uma conseguiu seguir um caminho diferente. A ARC, por exemplo, ela preserva o estilo mais clássico e solene da tradução, mantendo-se bastante próxima ao chamado texto recepto ou texto recebido. Na verdade, em breve eu quero fazer aqui um vídeo falando sobre o que é texto recepto ou texto recebido e texto crítico. Mas a ARC, ela se aproxima ao máximo do texto recepto ou texto recebido, o mesmo usado pela Reforma Protestante e pelas primeiras traduções de Almeida. O que isso faz com que ela conserve expressões tradicionais, além de soar mais semelhante ao português de séculos passados. Por isso, muitos a consideram mais fiel à forma histórica da tradução. Agora, já a ARA, ela foi pensada em uma outra perspectiva. Ela surgiu em meados do século XX, em um projeto iniciado em 1943 com a preocupação de atualizar a linguagem e torná-la mais fluida, mais leve, para uma leitura em voz alta e principalmente alinhar-se aos avanços da crítica textual, ou seja, as descobertas de manuscritos mais antigos e confiáveis que não estavam disponíveis na época de Almeida. Isso traz uma diferença que é fundamental. Enquanto a ARC mantém a base do texto recepto, do texto recebido, a ARA, ela adota o texto crítico moderno que se fundamenta nos manuscritos mais antigos encontrados ao longo do tempo. Na prática, isso significa que alguns versículos eles aparecem de forma distinta entre as duas versões. E aqui eu quero começar a fazer uma analogia, uma comparação entre as duas. Vou dar um primeiro exemplo de um texto
muito conhecido, que é o de Romanos. Em Romanos capítulo 8, verso 1, por exemplo, a arca, ela traz a frase: não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Logo no primeiro versículo ela fala isso. Já a Ara, ela omite essa parte no versículo inicial e a mantém no verso 4, de acordo com os manuscritos mais antigos. Observe bem a diferença entre uma e outra. Outro exemplo está em João capítulo 1, verso 18. A arca fala do Filho unigênito, enquanto a Ara traz o Deus unigênito, refletindo o texto crítico. Mas talvez a diferença mais visível para o leitor comum esteja na forma como a Ara lida com certas passagens. Ela coloca alguns trechos entre colchetes. E o que isso significa na prática? Os colchetes são um sinal de que aquele trecho não aparece nos manuscritos mais antigos, mas foi preservado na tradição da igreja ao longo dos séculos. Sendo assim, por exemplo, um outro texto, Mateus capítulo 6, verso 13, a famosa doxologia do Pai Nosso, diz assim, olha: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse texto ele aparece normalmente na versão ARC, Almeida, Revista e Corrigida, mas vem entre colchetes na Ara, indicando que provavelmente se originou do uso litúrgico e não do texto original de Mateus. Você pode observar, você vê a diferença, consegue ver a diferença? O mesmo acontece no final também de um outro texto do Evangelho de Marcos, dos versículos 9 até o verso 20. A ARC, ela imprime o texto como parte integral do livro, mas a Ara o mantém entre colchetes novamente, com uma nota explicando que muitos manuscritos terminam o Evangelho no versículo 8. O caso da mulher adúltera, lá outro exemplo, em João capítulo 7, verso 53, até João 8:11, segue a mesma lógica. Na Arca, o episódio aparece normalmente, porém na Ara, ele é colocado entre dois colchetes, pois não consta nos manuscritos mais antigos. E há ainda outros exemplos. Mais um exemplo para você. Atos capítulo 8, 37, onde o diálogo entre Filipe e o eunuco aparece na Arca, mas já na Ara ele é deslocado para uma nota de rodapé, ele é movido para uma nota de rodapé. Esses detalhes, eles nos mostram que existe uma filosofia por detrás de cada versão. A Arca prefere manter o texto como foi recebido historicamente. Guarde isso, porque aqui você vai começar então a entender. A Arca, ela prefere digitar, escrever, apresentar, mostrar o texto como foi recebido historicamente, sem questionar traduções textuais que já estavam consolidadas. Agora, já a Ara, Almeida Revista Atualizada, ela busca atualizar, é uma linguagem mais moderna. Ela prefere modernizar e, ao mesmo tempo, ser transparente com o leitor, marcando então alguns textos com colchetes, as partes cuja autenticidade textual é duvidosa. Em termos práticos, isto significa que a Arca oferece uma leitura contínua ideal para pregação. Eu, em particular, a minha versão que eu uso, e é uma versão litúrgica, bíblica na igreja, é a minha versão da Arca, Almeida, Revista e Corrigida. Eu a uso principalmente para pregação, liturgia, devoção no culto, sem interrupções, que levante questionamentos. E agora eu tenho aqui também a Ara, que por sua vez é muito útil. A Ara é útil para o estudo, porque ela alerta, ela mostra, ela aponta ao leitor sobre as diferenças de manuscritos e oferece um panorama mais
próximo da crítica textual moderna. Também é importante ressaltar, mencionar outra diferença que é até simbólica. A ARC, ela preserva o uso do nome Jeová. Você já ouviu? Você já leu? Você já observou isso? Que na ARC ela preserva o nome Jeová em passagens como, por exemplo, Salmos 83, verso 18. Enquanto a ARA, ela opta por traduzir o tetragrama, Yud Rei Vav Rei. Quem sabe o que é tetragrama, já sabe o que eu estou falando. Já fiz alguns vídeos, pelo menos 1 ou 2 aí atrás, falando sobre o tetragrama. A ARA, ela prefere traduzir o tetragrama com a palavra Senhor, em letras maiúsculas, seguindo a tradição de outras versões contemporâneas também. Além disso, a ARA introduziu expressões como a vós outros. Você se lembra de fazer alguma leitura bíblica e na ARA você lê a vós outros em lugar de a vós? Isso é bem típico da versão ARA, evitando assim cacófatos e tornando a leitura pública mais agradável. Para entender ainda melhor, podemos visualizar essa caminhada em uma linha do tempo das versões corrigidas. Eu preparei para você e quero aqui fazer uma caminhada com você numa espécie de uma linha do tempo das versões. Eu vou começar primeiro com a versão Almeida corrigida. 1898 foi a primeira edição consolidada da revista e corrigida, da ARC. 1959, revisão da ARC pela SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. 1995, revisão moderna da ARC, usada até hoje. A versão que eu tenho, que eu trago nas minhas mãos, provavelmente a sua também, é uma versão revisada, moderna, de 1995. Década de 90, onde a popularização da Almeida Corrigida Fiel, a ACF, foi introduzida pela Sociedade Bíblica Trinitariana. Esse foi o panorama, o quadro da versão ARC, Almeida, Revista e Corrigida. Agora vamos ao quadro das atualizadas, da versão ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Primeiro, 1951, Novo Testamento da Almeida, Revista e Atualizada, ARA. 1956, Antigo Testamento da ARA. 1959, Bíblia completa da ARA. 1993, revisão da ARA pela SBB, Sociedade, veja se você vê, Sociedade Bíblica do Brasil. 2017, publicação da nova Almeida Atualizada, NAA. Já fiz um vídeo aí falando sobre a minha nova NAA, que está um show, espetáculo. Sendo assim, vemos que a tradição Almeida se dividiu em duas grandes ênfases. De um lado, a ARC, Almeida Revista e Corrigida, do outro lado, a ACF, guardiãs do estilo clássico e do texto recepto, recebido, e do outro lado, a ARA e a NAA. 4 gigantes aí à nossa disposição. 4 representantes, 4 grandes representações das atualizações críticas e da clareza na leitura contemporânea da palavra de Deus. E aqui surge uma pergunta muito comum: aonde ou onde entra a versão NVI? Eu estou para fazer um vídeo simplesmente, justamente, unicamente sobre as versões da NVI, até porque nós já temos à nossa disposição uma nova versão NVI, o qual não vou mencionar agora, porque eu estou reservando, guardando esse momento para o próximo, ou para um dos próximos vídeos, onde eu vou falar sobre a NVI. Então a pergunta é: onde entra a NVI, a nova versão internacional, conhecida no Brasil como NVI, NIV, New International Version,
em inglês nos Estados Unidos. Na verdade, como eu acabei de dizer, propriamente dito, ela é uma tradução bastante popular, mas não faz parte da linhagem Almeida. Guarde isso, a NVI não faz parte da tradução Almeida. Isso porque a NVI não recebeu da revisão de Almeida, mas ela veio de um projeto independente, traduzido diretamente do hebraico e do grego para o português. Guarde isso, NVI veio traduzida diretamente do hebraico e do grego para o português. Seguindo a filosofia da equivalência dinâmica, que busca traduzir o sentido das frases em linguagem atual. A apresentação, a forma da NVI é uma forma dinâmica. Por isso, embora seja colocada lado a lado nas livrarias, a NVI ou NIV não é uma corrigida nem uma atualizada, mas pertence a outra corrente de traduções modernas. Em resumo, a ARC e a ACF mantêm a tradição. A ARA e a NAA representam a atualização e a NVI segue por outro caminho independente da linhagem Almeida. Por isso eu precisava falar isso tudo para você hoje, para explicar detalhes por detalhes, para você poder comparar a diferença entre essas maravilhosas, fantásticas versões das Sagradas Escrituras da Bíblia. E agora eu quero ouvir de você. Qual versão da Bíblia você mais usa? Qual versão da Bíblia você mais se aproxima? Você tem mais aquele apreço? Escreva aqui nos comentários, porque a sua opinião vai enriquecer essa nossa conversa. Em suma, nenhuma delas é menos palavra de Deus por isso. Ambas cumprem papéis diferentes no serviço à Igreja do Senhor. Uma é mais litúrgica e devocional, a outra mais acadêmica e exegética. E o cristão que conhece essas diferenças enriquece a sua fé, porque aprende a valorizar tanto a tradição recebida quanto o cuidado com a crítica textual moderna. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você deixasse aí o seu like, o seu joinha, e se não é inscrito, se inscrevesse no nosso canal e compartilhasse esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Também gostaria que você escrevesse aqui nos comentários qual versão da Bíblia você usa, independente de qual versão. E eu gostaria de saber qual a que você usa. Fique com Deus. Tchau. Shalom. Shehi Lechayon Tov. Nitrae Shavu Haba. Lehitraot Shelohim Variotá. Shalom Uvraha.